use a armadura de Deus. Nós vamos ler Efésios capítulo 6, versículos 13 até o 18. A palavra nos fala a respeito desse equipamento que nós precisamos usar diariamente. A partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, amados? Senhor, nós te louvamos por esta palavra e queremos pedir que tu venhas nos orientar, Senhor, para que nós possamos aprender como melhor andar na tua presença, como podemos enfrentar o nosso inimigo e sairmos vencedores nessa batalha. Ó Espírito, fala conosco, este é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Amados, com certeza todos conhecem esse texto, nós lemos, mas todos conhecem. É um texto extremamente usado nas chamadas batalhas espirituais. Sempre falam, hoje tem batalha espiritual, vistam-se da armadura de Deus. É muito comum, e eu já falei isso muitas vezes, vistam-se da armadura de Deus. Mas é preciso entender, irmãos, que essa armadura não é para que nós possamos usá-la apenas em momentos ocasionais, mas sim é preciso que estejamos 24 horas por dia dentro desta armadura. Nós precisamos estar vestidos continuamente. Esta é a verdade da palavra de Deus. Muitas vezes nós ensinamos, e já ensinei isso de forma errada também, e muitos ensinam errado. É como que essa armadura fosse apenas em momentos especiais. Vistam-se apenas em momentos especiais. Mas a nossa vida ela é marcada por momentos especiais, 24 horas por dia, 365 dias por ano e vai por aí. Ou seja, o inimigo de nossas almas não tem um dia marcado para nos atacar, mas ele te ataca a cada instante, a cada minuto. Ele está sempre pronto. Diz a Bíblia que ele está ao derredor, está próximo, muito próximo, pronto para nos atacar. E nós temos que entender essa verdade dessa batalha espiritual que não é passageira, mas é contínua. Enquanto estivermos sobre a face da terra, nós estamos inseridos no meio de uma batalha, a chamada batalha espiritual. E é necessário estarmos prontos, preparados, para que, ao enfrentarmos o maligno, nós saiamos vencedores, saiamos em Cristo Jesus vencedores. Irmãos, essa armadura a qual Paulo refere-se, ele fez uma analogia com o soldado romano. Eles usavam uma armadura para que no meio das batalhas estivessem resguardados dos ataques. E Paulo, conhecendo bem aquela situação, ele traz isto para uma questão espiritual. Ele aplica no aspecto espiritual. E nós, à luz da palavra, entendemos que essa armadura, irmãos, ela é contínua, ela precisa ser contínua na vida da gente. Isto implica em viver a vontade de Deus de forma correta, de forma plena, estarmos sempre cheios do Espírito Santo de Deus, prontos, a cada instante, a cada dia, pronto para enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos toda sorte de males que levanta-se contra a nossa vida. Mas para que nós possamos, irmãos, estarmos vestidos, é necessário que haja uma comunhão contínua. Não é eu fazer essa oração, Senhor, eu quero tomar posse dessa armadura. Como eu já ensinei em outras oportunidades, hoje vejo que eu estava não muito correto. Não é usar isso na primeira pessoa. Senhor, eu visto a tua armadura. Senhor, eu tomo o teu capacete, enfim. Mas sim, queridos, um preparo contínuo, estarmos continuamente prontos, como o soldado romano, pronto ali para a guerra. Ele não tirava a sua armadura, ele estava sempre pronto para enfrentar os seus inimigos. E essa é uma verdade do servo de Deus.
Nós temos observado que muitas vezes, quando tudo vai muito bem, nós nos relaxamos. Quando tudo vai muito bem, não lemos a palavra, não oramos, não jejuamos, não vamos à igreja, enfim, nós ficamos de boa e achamos que é assim mesmo. Mas a palavra de Deus diz que não é desta forma. Essa comunhão que nós temos, ela é contínua, seja nos momentos de calmaria, em que o mar está beleza, e também nos momentos dos mares revoltos, das grandes ondas, no momento das tribulações, das dificuldades. É necessário que, da mesma forma que corremos para os pés de Cristo Jesus em meio às dificuldades, nos momentos bons, possamos também corrermos para os pés de Cristo Jesus. Amém, amados? A primeira parte dessa armadura. Número 1, cinturão da verdade. Efésios capítulo 6, versículo 14, primeira parte. Estai, pois, firmes, cingindo-vos, vestindo-vos com a verdade. Mas, amados, o que significa isto na realidade? O que era o cinturão? O cinturão, irmãos, era um cinto, na verdade, que a pessoa colocava. Um cinto no qual estava a espada e outros apetrechos necessários para a caminhada. E nós precisamos carregar em nós o cinto da verdade, o cinturão da verdade. E o apóstolo Paulo, ele ensina, irmãos, que o cinto da verdade é vestir-se de Cristo Jesus. Quando nós procuramos nos assemelhar ao Senhor, a verdade de Cristo Jesus, ela é implantada na nossa vida, ela é gravada no nosso coração. E a partir desse momento, nós vamos viver pela verdade, fazendo aquilo que é comum a Cristo Jesus, fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Mais uma vez, batendo na mesma tecla de sempre, eis o porquê a necessidade de lermos a palavra de Deus, conhecermos a palavra, haja vista que a palavra de Deus é a verdade, e nós precisamos trazê-la dentro do nosso coração, para que nos momentos nos quais somos afligidos, tenhamos a verdade na boca. Estejamos com o cinto, estejamos prontos para que a palavra de Deus seja honrada, seja glorificada, seja exaltada. Amém? E quando nós temos essa comunhão verdadeira com Cristo, a nossa vida é marcada pela autenticidade. Nós somos servos autênticos de Cristo Jesus. Seja qual for o momento, onde quer que estejamos, por onde quer que estejamos passando. Esta é uma verdade que nós temos que cultivar, trazê-la para o coração, nos enchermos com aquilo que é de Cristo Jesus. Amém, amados? Segundo aspecto da armadura de Deus, couraça da justiça. Efésios capítulo 6, versículo 14, a segunda parte diz: vestindo-vos da couraça da justiça. Amém? A armadura, irmãos, ela resguardava todo o corpo de ataques, que o corpo não fosse tocado por a espada ou por outro tipo de arma qualquer, talvez uma flecha ou coisa assim. E essa couraça, ela era feita de metal ou então de um couro extremamente duro, e ela vestia o tórax do soldado, vestia essa parte de cima. Ela guardava, irmãos, guardava a parte do coração, esses órgãos vitais, partes no qual, se o soldado atingido, certamente não conseguiria sobreviver. Este também é um ensinamento do apóstolo Paulo para a nossa vida. Nós precisamos estar vestidos da couraça, vestidos daquilo que Deus quer. Em outras palavras, nós precisamos ter uma vida santificada, apresentada aos pés de Cristo Jesus. O pecado não pode encontrar lugar na nossa existência. Quando o pecado entra na nossa vida, nós abrimos o peito para o mal, abrimos a nossa vida para o mal. E nós não podemos agir assim, porque Deus não quer que seja desta forma, mas Deus quer que nós tenhamos em nós a sua justiça. E carregarmos a justiça do Senhor na nossa vida é vivermos dentro daquilo que Ele quer. Justo tal qual Cristo Jesus é justo. E nós temos que nos assemelhar ao Senhor, nos assemelhar ao Todo-Poderoso. Quando nós estamos vivendo segundo Cristo, a nossa vida é protegida, o nosso corpo é protegido, a nossa existência é protegida de todo ataque do maligno. O maligno pode até intentar contra a tua existência, contra a tua vida espiritual, mas certamente não terá êxito, porque você está vestido
com a couraça da justiça, que é a palavra santa, que é a verdade de Cristo, que é a justiça do Senhor. E para que nós possamos vestir a couraça da justiça, necessário é que haja arrependimento na nossa vida. Essa questão do arrependimento, irmãos, nós temos que aprender o seguinte: nós não podemos guardar o pecado. Pecado não se guarda. Pecado não pode ser de estimação. Se porventura você no decorrer do dia errou, tropeçou, pecou, a Bíblia diz que nós estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos a pecar. Se porventura nós traímos o Senhor e pecamos contra o Todo-Poderoso, não podemos guardá-lo para o amanhã, nem para o mês seguinte ou para o ano seguinte, seja qual for a espécie de pecado. Mas tem que ser confessado no dia. É necessário que haja arrependimento no dia, em especial no momento, logo após, para que o Senhor nos purifique e nos reabilite a carregarmos em nós a sua couraça, estarmos justificados nele. Queridos, se não fosse a justificação de Deus na nossa vida, se não fosse a couraça do Senhor na nossa vida, nós seríamos destroçados pelo inimigo, certamente não conseguiríamos ficar de pé. Mas é a mão de Deus, é a couraça da justiça, que nos justifica, que nos guarda de todo ataque do mal. E nós precisamos acordar para essa realidade. Entender que a armadura de Deus não é para momentos especiais, mas para as 24 horas do dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, e assim vai. Ou seja, de forma contínua precisamos estar vestidos segundo a vontade do Senhor. E a terceira parte da armadura do Senhor, sapatos da prontidão do Evangelho da paz. Efésios capítulo 6, versículo 15. Diz o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Éfeso: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Irmãos, a Bíblia ela é bastante clara com relação à palavra do Senhor. Nós muitas vezes dizemos, e muitos dizem por aí, que não entendemos a Bíblia. Eu leio a Bíblia, leio e não entende. Mas muitos querem ler as genealogias que encontram-se na palavra de Deus e querem entender. Não. Vamos procurar ler as coisas que traz edificação para a nossa vida. Aquilo que nos traz edificação. Eu leio o Apocalipse e não entendo. Eu também leio e não entendo. Todos que leem Apocalipse não entendem, porque essa é uma verdade, a revelação do Senhor ainda não chegou, mas os ensinamentos para que nós possamos receber a salvação, estamos resguardados dos ataques do maligno, estes são claros em toda a palavra de Deus, são ensinamentos que todos podem ler, que todos podem entender. E é nesse aspecto que nós precisamos moldar os nossos passos, é nesse aspecto que nós precisamos seguir nesta caminhada. E a terceira parte da armadura, sapatos da prontidão do Evangelho da paz. Os soldados romanos, irmãos, os soldados, de modo geral, sejam romanos ou não, sempre calçam uma botina. E naqueles tempos calçavam uma sandália feita de couro muito duro. E o soldado daquele calçado permitia que ele andasse na terra quente, na areia quente, que passasse sobre os pedregulhos, sobre os espinhos, sem que seus pés fossem atingidos. E é este o aspecto que o apóstolo Paulo quer chamar-nos a atenção, que nós precisamos nos deixar guiar pelo Senhor no caminho. O Senhor é que nos protege os pés, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos dá força para seguir em frente, é o Senhor que te reveste de autoridade para seguir nesta caminhada. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo faz essa associação com a pregação do Evangelho. Sapatos da prontidão do Evangelho da paz. Nós não podemos deixar de pregarmos a palavra. Nós não podemos parar, irmãos. Nós temos que ser um pregador do Evangelho. Falar de Cristo Jesus, falar do Deus da paz, daquele que transforma a vida do homem, daquele que muda a nossa sorte, daquele que nos reveste de autoridade, daquele que nos envia. Nós precisamos falar do ID de Cristo Jesus, das realidades do Senhor e ensinar essas realidades, ensinar essas verdades para todos aqueles que encontram-se sobre a face da terra. Nós temos que ser missionários. É preciso estarmos com os sapatos da prontidão do Evangelho, prontos para pregar o Evangelho. É a palavra de Deus na boca.
Quando o soldado era convocado, ele não ficava procurando o seu sapato. Onde está a minha sandália, sapato, enfim? Não ficava procurando, porque ele estava sempre pronto para a batalha, sempre pronto para o ataque. E assim precisa ser a nossa vida. Eu não posso ficar no momento que necessário procurando alguma coisa para falar. Eis o porquê que eu tenho que carregar a palavra da verdade no meu ser. Ela precisa fluir da minha boca. Quando alguém contestar a tua fé, tu precisas ter a palavra na tua boca para contestar a estes que não conhecem a Cristo Jesus e ensiná-los a respeito da salvação, a respeito do amor de Cristo Jesus. Essa é a verdade que Deus quer para a nossa vida, amados. E nós, como homens, como mulheres de Cristo Jesus, não podemos de forma alguma perder esses princípios de Deus de vista. Amém, igreja? Amém. Oh, glórias! Quarto aspecto da armadura de Deus: escudo da fé. Todos sabem o que é um escudo, não é? Carrega o escudo no braço, o escudo redondo, oval, aquele escudo compridão, enfim. Nós vemos isso com muita constância em filmes. E nós, amados, somos ensinados pelo apóstolo Paulo a carregarmos o nosso escudo da fé, a carregarmos o nosso escudo. Efésios capítulo 6, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Oh, bênção! Que maravilha, não é, irmãos? O interessante, queridos, é que esse texto nos dá a entender que o nosso inimigo ele está sempre pronto a nos atacar. Sempre pronto. É esta a mensagem do apóstolo Paulo. Eis o porquê que ele faz essa comparação com o soldado romano. O nosso inimigo está sempre diante de nós, à espreita, escondido. Está ali, pronto para te atacar. E nós não podemos de forma alguma andar de qualquer jeito. Ah, hoje eu sou civil, tirei minha armadura, deixei em casa, hoje eu estou sem minha armadura. Servo de Deus não tem tempo para viver como civil. Servo de Deus, ele precisa ser militar 24 horas por dia. Ele precisa estar sempre pronto para a batalha. Civil ou andar à paisana é quando a pessoa tira a sua armadura, está com as suas roupas naturais, suas roupas normais. Soldado de Cristo não tem roupas normais, sim, uma armadura contínua. E esse texto, o apóstolo Paulo chama-nos a atenção e mostra-nos, irmãos, que nós temos que estar prontos para nos protegermos das setas, dos ataques, das espadas, enfim, de toda forma de ação do maligno contra a nossa vida. O diabo, ele age de muitas formas. Às vezes você não consegue entender e ouvir o ataque do maligno. Ele é extremamente esperto, extremamente ágil. O maligno tem muitas estratégias. E muitas vezes, mesmo dentro das igrejas, as pessoas são atingidas pelo inimigo porque não estão vigiando, porque não estão vestidos com a armadura do Senhor. Nós somos levados pelo apóstolo Paulo a estarmos sempre prontos para a batalha. Nós não podemos descansar, nós não podemos tirar a nossa armadura. E vemos, irmãos, que o escudo ele é uma proteção. Nas batalhas romanas, naqueles filmes que vocês veem de antigamente, nós vemos que não tinha muitas armas. E geralmente era uma flecha, era uma lança, uma espada, e a forma de proteger era o escudo. E o soldado marchava contra as fileiras inimigas, empunhando o escudo, e ali ele levava toda sorte de ataque. Alguns escudos eles eram feitos em couro, outros em metais, alguns eram encharcados em água, era molhado, para que quando as flechas incendiárias ou em fogo eram jogadas, não pudesse trazer maiores danos. Eis o porquê que nós precisamos, cada dia mais, estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas como é que o maligno nos ataca com suas flechas, suas setas, com suas lanças? São as tentações, amados. São as tentações. Ele lança muitas vezes a dúvida. A dúvida, será que eu estou no caminho certo? Será que eu posso fazer isso ou fazer aquilo? Será que Deus, um dos grandes problemas que o cristão tem é esta pergunta: será que Deus?
Quando nós agimos dessa forma ou questionamos a Deus dessa forma, nós abrimos espaço no nosso coração para a dúvida. Será que Deus está olhando por mim? Será que Deus guarda? Será que Deus me protege? Será que Deus me ama? Será que Deus faz alguma coisa por mim? Isso é lançar dúvida. E essas dúvidas, elas são patrocinadas lá pelos quintos dos infernos. É o diabo que lança isso dentro da mente da gente. E nós verbalizamos ou permitimos que essas dúvidas cresçam dentro da nossa cabeça e tomem corpo na nossa vida. São as tentações, amados. São as tentações, as opressões, são as investidas do maligno, são as provações, são as 1000 formas, as 1000 facetas de ação do maligno contra a nossa vida. Esteja pronto. É a batalha. Não brinque. Não menospreze o nosso inimigo. Não menospreze. O nosso inimigo é muito poderoso e ele sabe como fazê-lo tropeçar. E nós precisamos saber como não tropeçar. Essa que é a verdade. Nós precisamos saber como não tropeçar, porque o maligno sabe como te fazer tropeçar. E ele sabe. Mas por que o maligno sabe? Amados, se existe alguém que te conhece, é o diabo. Claro, excetuando Deus. Se existe alguém, se existe um ser que te conhece, é o diabo. Ele sabe tudo a teu respeito. Se é psicologia, ele entende mais do que todo mundo. Se é sobre como fazê-lo errar, mais do que todo mundo. O diabo, ele tem um dossiê completo a teu respeito. E ele sabe os teus pontos fracos, ele sabe os desejos do teu coração. Ele não lê a tua mente, não tem acesso à tua mente, porque não é onisciente. No entanto, ele sabe, ele consegue entender as tuas tendências. Eis aí o porquê que ele coloca diante de nós sempre pontos ou dificuldades que nos fazem muitas vezes tropeçar. Esteja pronto. Quando a dificuldade aparecer, escudão, receba ali os ataques do mal. Efésios capítulo 6, versículo 17, a primeira parte. Tomai também o capacete da salvação. Amados, nós temos visto que o capacete, ele protege a cabeça do motociclista. O capacete sempre é para proteger a cabeça. Nós vemos que o soldado usa também um capacete. E esse capacete, ele precisa resistir uma boa espada, resistir talvez um tiro, resistir toda sorte de ataque. Ele precisa guardar a tua cabeça, guardar a tua mente. Eis aí o conselho do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios. Nós precisamos, como um soldado no campo de batalha, possuirmos o nosso capacete, tê-lo sobre a nossa cabeça. Em outras palavras, o maligno, ele vai sempre tentar colocar na tua mente pensamentos contrários à vontade do Senhor. O maligno vai tentar plantar dentro da tua cabeça pensamentos que não agradam ao Todo-Poderoso. Ele semeia a semente do mal e nós não podemos de forma alguma permitir que ela floresça, que ela germine, que ela cresça e que ela floresça. Nós não podemos, amados. Mas como fazer isto? Os pensamentos, eles surgem na mente da gente, não é verdade? É difícil. Hoje nós vivemos dias muito complicados. As coisas estão destampadas diante de nós. Aquilo que nos faz pensar coisas ruins estão destampadas diante de nós. Você vai bem, você vai em santidade, você depara-se com uma situação que permite que o pensamento seja gerado na tua cabeça. Mas entenda o seguinte, quando tu tens o capacete da salvação, esse pensamento ele pode até ter o seu princípio de geração, no entanto, nós não permitimos porque o capacete nos protege. Você não dá asas ao teu pensamento mal. Você não permite que aquilo que o maligno soprou, ou que aquilo que ele colocou diante de você, que teus olhos viram, que possa produzir pensamentos ruins. Quando nós temos o capacete, quando nós temos a mensagem de Cristo na nossa vida, nós não vamos permitir que esses maus pensamentos criem raízes dentro da nossa cabeça a ponto de gerar o pecado. Os pensamentos maus, não é pecado tê-los no início. É pecado nós guardá-los e permitirmos que eles cresçam na mente da gente. Entenda dessa forma. Você sempre terá pensamentos ruins. É normal isso. Somos humanos, estamos vivendo em dias difíceis. O pensamento ruim sempre vai aparecer.
mas você não pode permitir que ele cresça. Entendeu? Quem não já teve pensamento ruim aqui? Todos, não é? Talvez contra um patrão, ou um amigo, um vizinho, ou outra coisa qualquer, ou pensamentos sexuais, pensamentos impuros, pensamentos em todas as áreas da nossa vida. Mas se nós permitimos que eles cresçam, o pecado é gerado. Mas se você, movido pelo Espírito Santo de Deus, entender que a tua mente é do Senhor, que a tua mente é casa do Espírito Santo de Deus, que não tem lugar para essas coisas, que você não é escravo do pecado mal, mas que você é escravo de Cristo e quer viver somente aquilo que é do Senhor em novidade de vida, nós não vamos permitir que os maus pensamentos cresçam, que enraizem-se na nossa vida. Essa é a realidade, amados, e este é o capacete da salvação. Quando você está com a tua mente sempre naquilo que é de Cristo, sempre com a tua mente voltada para aquilo que é de Cristo, você estará apto a discernir o que é bom e o que é ruim, e não dar lugar às coisas ruins dentro da tua mente. Mas entenda, para que isto torne-se uma verdade, para que o capacete esteja sobre a tua cabeça, necessário é que você esteja sempre pensando naquilo que é de Deus, ocupando tua mente com aquilo que é de Deus, deixando-se encher com aquilo que é do Senhor. E a melhor forma é lendo a palavra de Deus, com certeza. Aquele ditado popular é uma grande verdade. Mente vazia, oficina de Satanás. Mente vazia de quê nesse aspecto? Vazia de Cristo. Se a pessoa não tem uma mente cheia de Cristo, ela é vazia. E se é vazia, toda sorte de pensamentos ruins aparecem. Inclusive, pensamentos suicidas, pensamentos de ações más, e vai por aí. Tudo isso cresce dentro da mente. Portanto, é preciso estarmos com a nossa cabeça guardada pelo capacete. E o sexto item da armadura de Deus para a nossa vida, a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17, parte B. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, glórias! Irmãos, a espada, naqueles dias do apóstolo Paulo, era uma das armas mais eficazes que existia. Não existia metralhadora, não tinha canhão, não tinha tanque, não tinha bombas, não tinha míssil, essas coisas todas que nós conhecemos hoje e que são comuns nas guerras. Naqueles dias, era uma espada. O soldado que tinha sua espada, ele estava armado. E nós precisamos carregar a nossa espada. Nós precisamos carregar continuamente a nossa espada, para que no campo de batalha possamos ferir o maligno e vencê-lo. Mas o que é essa espada? É a palavra de Deus. É você combater as tentações, as investidas do maligno, declarando a verdade da palavra. Lembra-se de Cristo Jesus nas tentações? Todas as vezes que o maligno o tentava de uma forma, ele combatia Satanás com a palavra. Esta era a espada que não permitia que as tentações do maligno conseguissem atingir a sua vida. E nós, da mesma forma, todas as vezes que nós somos tentados, ou sejamos tentados, necessário que tenhamos a palavra na boca, a espada na ponta da língua, para que assim possamos destroçar toda sorte de males, toda sorte de ataque do maligno contra a nossa vida. Queridos, mais uma vez, desmistificando a armadura de Deus. Muitos pensam que essa armadura é para momentos especiais. Hoje tem batalha espiritual. Hoje tem culto de batalha espiritual. Hoje nós estamos em batalha espiritual, vamos fazer alguma coisa. É preciso vestir a armadura de Deus. Na verdade, é preciso que estejamos sempre vestidos da armadura do Senhor, todos os momentos da nossa vida, não apenas naqueles momentos que nós achamos que estamos partindo para a batalha. O maligno, irmãos, ele é extremamente astuto e ele consegue plantar na cabeça do cristão, na cabeça do crente, alguns princípios que destoam da palavra, que torcem a palavra do Senhor. E eles fazem que o cristão entenda alguns pontos como se fossem especiais. Ah, batalha espiritual. Hoje tem um culto de batalha espiritual. Já ouviram a respeito de culto de batalha espiritual? Acho que todos, não é? Todos já ouviram a respeito ou participaram de um culto de batalha espiritual. Ou foram para uma vigília de batalha espiritual. Mas a batalha espiritual do servo de Deus, ela não está definida por uma data ou por um local. A nossa batalha
é a cada instante da nossa vida sobre a face da terra. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Éfeso. E nós precisamos trazer esse ensinamento da palavra para dentro do nosso coração. Portanto, use continuamente, 24 horas por dia, o cinturão da verdade. Que você tenha esse cinto no qual esteja a tua espada, esteja ali tudo aquilo que você necessita para a batalha. Vista-se ainda com a couraça que vai proteger o teu tórax contra todo ataque do mal. Os sapatos da prontidão do evangelho da paz, que tu jamais cales, mas que tu sejas um pregador dos princípios, da vontade, da mensagem de Cristo continuamente. E ainda que você esteja embraçando o escudo da fé. O escudo da fé, não permitindo que o maligno lance dúvidas na tua mente, que as tentações que ele tem para a tua vida não alcance o teu ser, mas que você possa, com o escudo, rebater toda a ação do maligno. E que o capacete da salvação esteja sobre a tua cabeça. É uma mente cheia daquilo que é de Deus, pensando sempre nas coisas lá do alto, deixando-se encher pelo Espírito Santo de Deus. E nunca, jamais, esqueça a espada do Espírito, mas que você tenha na ponta da tua língua a palavra de poder, a palavra de autoridade, para que assim você possa, a exemplo de Cristo Jesus, combater todas as investidas do maligno, declarando a palavra, falando a palavra, declarando a verdade de Cristo Jesus. Desta forma, com certeza, nós seremos vitoriosos na nossa caminhada com o Senhor. Nós seremos pessoas que vamos experimentar dia após dia o poder, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus na nossa vida. Que nós possamos, hoje e sempre, estarmos vestidos com a armadura do Senhor. E desta forma nós vamos fazer que o inimigo fuja de nós. Oh, glórias! Mas ele foge, mas ele vai um pouco à frente e vai te esperar. Ele ficará na tocaia. O maligno está continuamente na tocaia, te esperando. É por isso que nós precisamos estar sempre prontos, porque o maligno está à sua frente, te aguardando. Amém? Parece assustador, não é verdade? Parece assustador, mas é assustador. Não parece, é assustador. Graças a Deus que Ele não nos permite ver Satanás. Porque se nós ouvíssemos, certamente não teríamos paz. Não teríamos paz. É assustador. É assustador, irmãos. Mas nós não podemos ter medo dele, porque estamos revestidos com a armadura de Deus. O Espírito Santo de Deus nos faz forte, nos dá autoridade, nos dá poder. E nós temos que marchar contra ele. Sabemos que ele está ali, logo na frente, na esquina, nos aguardando. Vamos com a nossa espada erguida. Amém? Para que nós possamos destroçá-lo, cortar o pescoço do inimigo todas as vezes que levantar-se contra nós. Que nós possamos estar preparados em Cristo Jesus para essa batalha espiritual. Vamos então orar. Senhor Deus, nós te louvamos por essa palavra, que seja mais uma vez de despertamento. Que teu Espírito, ó Deus, desperta-nos para que nós possamos viver sempre prontos para o ataque do mal. E assim, Senhor, possamos vencer o maligno, vencer o nosso acusador, vencer o tentador, Senhor. Dá-nos, Pai, essa autoridade. Prepara-nos, Pai, para que nós possamos prosseguir em frente, marchar, Senhor, para que tenhamos a comunhão verdadeira contigo. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 908.